E o Senhor ele está neste lugar. O Senhor está neste lugar, amém? Eu estava sentado ali. E eu via como se fosse um farol aqui no altar. E esse farol ele ligava céu e terra, terra e céu. E como Deus recebia esse louvor. Como Deus estava sendo exaltado nesse altar. E os anjos, os serafins, os querubins, adoravam o Senhor no seu alto e sublime trono. E o Senhor recebia o louvor. E o Senhor estava dizendo ao meu coração, eu disse, Senhor, é o data show? Não, o data show não está funcionando. Era realmente a porta do céu que se abriu. E esse louvor chegou às narinas do Senhor. Quero dizer que no ministério de louvor, todo sacrifício para o Senhor vale a pena. Eu sei que vocês consagraram, eu sei que vocês jejuaram, eu sei que vocês se absteram de muitas coisas para estar aqui, mas continue, persevere, porque o nome do Senhor foi honrado neste altar. O nome do Senhor foi honrado neste altar. E eu quero dizer para a igreja, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus, ele ministrava ao meu coração. Fala, minha igreja, que se comporta como se eu estivesse aqui, porque eu estou. Porque reformar é preciso. Reformar é preciso. Reforma dá trabalho, incomoda, dá poeira, dá cheiro forte. Mas olha uma parede mofada, olha uma parede trincada, olha uma tinta que já está suja. Meu Deus, é forte. Olha, agora sente o cheiro da tinta nova. Sente o cheiro da obra nova, da construção nova. Ele está dizendo: eis que faço coisas novas neste lugar. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores serão achados. Serão achados. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. Te damos toda a honra, Senhor.
toda a glória, te damos todo o louvor e toda a adoração que é devida, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Que você possa aplaudir o Senhor, aplauda Ele, e lembre-se, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, então aplauda Ele, glorifique a Ele, dá glória, aleluia, exalta Ele, agora Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é digno, aleluia, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Aliás, ao versículo 7. 2 Reis 18, de 1 a 7. Não se preocupe com quem não veio, Jesus veio. Não se preocupe com quem não está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aleluia, aleluia. Quem achou diz amém. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto às vistas do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos, quebrou as imagens, cortou os bosques, quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela. E ele chamou Neustã, e ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco alguns que foi antes dele. Versículo 6: porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas aguardou seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 7, para a gente fechar: e o Senhor esteve com ele, e ele prosperava por onde quer que ele saísse. E ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. Oh glória, oh aleluia. Pode se sentar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: reformar é preciso. Meu Deus, às vezes, irmão, construir é melhor do que reformar, sim ou não? É melhor construir, pega tudo novo, pega um lote vazio, constrói, faz uma planta, um projeto. Mas agora reformar é um trabalho. E eu louvo o Senhor dessa visão, dessa confirmação dessa palavra. Eu louvo a Ele porque o rei Ezequias agora, ele vai reformar Judá. O seu pai morre, e o seu pai não era reto diante dos olhos do Senhor. O seu pai se perverteu, e agora ele vê uma chance, uma oportunidade de fazer a diferença. O Senhor nesta noite está me dando e te dando a chance, a oportunidade de fazer diferente. Ezequias agora começa, irmãos, uma reforma. A Bíblia fala que o templo estava fechado. A Bíblia fala que as luzes estavam apagadas. Eu imagino, irmãos, como estava aquela época em Israel. O povo pervertido, o povo que não queria nada com Deus, o povo que adorava a estátua de bronze. Meu Deus,
Seu ministério só vai ser bem sucedido se Deus estiver nele. Seu casamento só vai ser bem sucedido se Deus estiver nele. O seu trabalho, os seus filhos, a sua casa será bendita, bem-aventurada se Deus estiver nela. Ezequias agora tem a oportunidade, juntamente com sua mãe, de chamar agora os sacerdotes. Ele vai chamar agora os levitas. Irmãos, eu imagino aquele homem cheio de garra, cheio de fé, cheio de saudade de Deus. Quem aqui criou expectativa para esse culto? Nós paramos de criar expectativa para vir para a igreja, irmãos. Verdade seja dita. Antes, o que a gente queria? Uma roupinha de ver Deus. Hoje a roupinha de ver Deus, não vai ter um casamento, eu tenho que guardar essa roupa. Você vai primeiro no casamento agradar os olhos do homem, para depois agradar os olhos do Senhor que proveu para você comprar essa roupa. Está errado. Antigamente, irmãos, a nossa barriga gelava quando o pastor chamava, dava oportunidade. Eu creio que muitos ainda são assim, mas outros quer fugir, quer ficar igual a Elias na caverna. Ah, tem culto todo dia. Irmão André, não dá para criar expectativa todo dia. Namora todo dia. Cria expectativa para namorar todo dia, sim ou não? Quem já namorou aqui sabe. Namora de segunda a segunda, mas tem algum dia que é diferente? Não. O namoro da segunda vai ser para criar aquela expectativa, aquele friozinho na barriga. Os homens vão querer o quê? Fazer uma barba? Chupar uma balinha? Não é assim? Para vir para o culto, por que é diferente? Por que eu não vou cortar meu cabelo, fazer a barba para vir ver o Senhor? Por que eu não vou as irmãs passar uma prancha, passar uma maquiagem para vir ver o Senhor? Ezequias queria restaurar isso. Eu imagino ele agora. Sacerdote, levita, acabou as férias. Sacerdotes, levitas, vamos ao templo. A luz está apagada, vamos acender aquela luz. Vamos tirar aquela gatilha de mofo que ficou fechada todos os anos do reinado do meu pai atrás. Agora nós vamos chamar Deus de volta. Eu creio que uns no meio ali devem ter falado assim: em vez de Ezequias caçar, se fortalecer, a Síria está dominando a circunvizinhança. A Síria vai vir sobre nós. E Ezequias está querendo inaugurar templo. Todas as guerras que Davi venceu, quem estava na guerra? Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, Deus falou assim: na desobediência eu não vou operar. Foi lá em Ai. Eles perderam. Por que eles perderam? Desobedeceram a Deus. Na desobediência Deus não operava. Deus não estava no negócio. Ezequias agora, não, eu estou falando sério, sacerdotes e levitas. Tem sacerdote aqui nessa noite? Tem levita aqui nessa noite? Sacerdotes e levitas, vamos pegar os salmos. Pega lá os salmos de Davi, pega os salmos de Asaf. Vamos entrar no templo, jogar por terra todo o poste ídolo, porque só o Senhor teu Deus te adorará e só Ele prestará culto. O Senhor está preocupado, pastores. O Senhor está preocupado, igreja, com o culto que nós estamos oferecendo a Ele. Com o culto, pastor Paulo. Você tem dado ao Senhor, eu tenho dado ao Senhor, nós temos dado ao Senhor com o culto. De 0 a 10, avalie o seu culto. O culto da terça, o culto da quinta. De 0 a 10, avalie o seu culto. Ezequias agora assume a coroa. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele era o rei da terra. Mas sabe o que Ezequias se preocupa agora? Em adorar o rei do céu, ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ezequias se preocupa agora com o templo. Restaurar a casa do Senhor, trazer o povo para o templo, trazer o povo para a igreja. A gente estava ali na diaconisa Edna, até falou assim: irmão, está difícil demais a gente chamar os jovens para a igreja, porque a gente chama os jovens e fala: eu vou passar lá. Eu vou passar na porta, lá você vai viver o destinatário. Não, não é passar lá, você tem que ir. Mas até que você tem dito que não quer vir. Fala que não quer vir. Não, já foi terça. Vou dar o desconto na quinta e vou no sábado. Aí se eu vou no sábado, eu vou no domingo. Fico fazendo essa barganha, essa troca. Quem dera, irmãos, que nós pudéssemos abrir a boca e dizer:
dizer, um dia em tua presença, um dia nos teus atos, vale mais do que mil longe de ti. Cadê essa geração? Cadê essa geração que falava isso? Cadê essa geração que queria estar na igreja todo dia, 24 horas? Cadê essa geração que entendia isso? Que um dia na casa do Senhor, um dia na presença do Senhor valeria mais do que qualquer convite para estar em qualquer outro lugar. E o Senhor está preocupado, porque no fim do tempo o amor de muitos estamos vivendo o fim do tempo. Estamos vivendo o fim do tempo. Mas eu quero vir, irmãos, porque eu não quero que o meu esfria. Então eu preciso manter a chama acesa. Eu preciso vir todo dia sim, porque se eu voltar um dia, eu vou escurecer, outra preguiça vai vir, o desânimo vai vir, o cansaço vai vir, os afazeres vão vir. A geração passada só tinha igreja, irmãos, para ir. A geração de hoje tem igreja, tem escola, tem trabalho, tem shopping, tem show, tem isso, tem aquilo outro. E o que a gente vai fazendo? Deus vai ficando. E Ezequias está dizendo, vem para o templo. Eu vou abrir o templo de novo. Nós vamos adorar. Sacerdote, faz novas vestes, vestes de louvor ao invés de cinzas. Sacerdotes, levitas, vamos restaurar o altar, vamos sacrificar, vamos oferecer a eles sacrifícios, vamos sacrificar, vamos trazer o povo. A Bíblia fala, irmãos, que eles agora edificam o templo. Olha que coisa mais linda. Edificam o templo. Porque naquela época eles ainda acreditavam que o Senhor se manifestava ali. Alguns, irmãos, remanescentes ainda estavam ali com a chama acesa. Alguns estavam com saudade de cultuar, pastor Gilberto. Estavam com saudade de congregar. Irmãos, nós precisamos ter saudade dos atos do Senhor. Nós precisamos ter saudade do altar. Nós precisamos ter saudade do corpo. Nós precisamos ter saudade da ceia. Que isso um dia vai nos fazer falta. E Ezequias entendeu isso. E ele se posiciona. E agora sabe o que ele faz? Porque quem está cheio, irmãos, de Deus, só quer Deus, tudo que envolve Deus, tudo que fala de Deus. Se você conversar com a pessoa vai falar, que isso? O assunto seu é só Deus. Pegadinha para matar charada com o nome bíblico. O assunto só vai de Deus, explorou, que foi no monte, que foi no culto, que foi isso, a música é tal, o louvor tal. Ezequias agora é cheio de Deus, não. O nosso tempo está aberto, não é à toa. Vamos restaurar a Páscoa. Vamos mandar mensageiros a todas as circunvizinhanças, quem quiser vir. Vamos mandar para Manassés, vamos mandar para fulano de tal, vamos mandar para Beltrano, e para eles virem celebrar a Páscoa conosco. Da honra e glória e majestade ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi. Ele agora está cheio de vontade, irmãos. Eu creio que ali muitos falavam, Ezequias, você tem que preocupar com lança. Ezequias, você tem que preocupar com espada. Ezequias, prepara o exército para a guerra. A Síria está dominando a terra. E o seu coração, Ezequias, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem lança. Quem tem Deus tem espada. Quem tem Deus tem escudo. Ezequias, você está investindo em vestes novas para sacerdote e levita? Sim. Porque o culto foi maravilhoso. E agora nós vamos fazer a Páscoa. Nós vamos celebrar, irmãos, aquele tempo. De ano em ano, todo mundo já viu Eucana, anda de ano em ano, descia Jerusalém, ia encontrar para quê? Para celebrar a Páscoa. Hoje não, nós temos a oportunidade de vir, então vem. Vão tirar o mofo, vão tirar o ferrugem, vão tirar as arestas, as teias de aranha que está aí. É uma noite de renovo, é uma noite de
Porque quem cultua Ele, irmãos, é diferente de quem está no louvor, indiferente de quem está pregando, indiferente de quem veio, quem não veio, quem feriu, quem magoou. Se tem diferença, não lembra da pessoa com a diferença dela. Eu vim prestar o meu culto. Ouça só, escute. Quando Ezequias agora escreve cartas, e ele manda os mensageiros a todo Jerusalém, a todo Judá, a toda a circunvizinhança daquele lugar, muitos riram dele, zombaram dele, criticaram o rei Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Ele, irmãos, ele colocou no coração dele que ele quer Deus. Sabe o que o Espírito Santo está ministrando para mim aqui? Fala para a minha igreja, colocar eu no coração deles. Deixa eu ocupar o coração todo, deixa eu ocupar a vida toda, deixa eu ficar 100%. Ele está dizendo: entrega sem reserva. Abre o coração e fala: Senhor, venha habitar em mim, venha morar em mim, venha dominar tudo que há em mim. E você vai ver como a história vai ser mudada. E você vai ver como a história vai ser mudada. Eu imagino os mensageiros voltando a Ezequias. Uns zombaram, outros criticaram. Ezequias, porque seu pai também deixou o tempo muitos anos fechado. O povo já acostumou a adorar o Deus que está presente. Porque aquilo que o olho vê, o povo já acostumou a ver. E Ezequias, não. Nós vamos fazer a diferença nesse tempo. Eu quero fazer a diferença nesse tempo. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero marcar essa geração. Eu quero marcar essa terra com a diferença, irmão, porque nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Paulo vai dizer: sedes inconformados com este século. Mas tem muita gente se conformando. Tem muita gente cruzando os braços e se conformando. Mas o Senhor proporcionou essa palavra hoje para nós nos levantarmos, nos posicionarmos. Veja bem, Ezequias agora institui a Páscoa, celebra a Páscoa. Está tudo muito bom, está tudo muito lindo, está tudo maravilhoso demais. Certo dia, alguém chega e começa um cochicho. O rei Senequeribe agora cerca Jerusalém, cerca Judá, e ele vai invadir, ele vai dominar, porque a Síria é forte, eles têm exército, eles têm arco, lança. Ezequias, eu falei com você para comprar roupa nova para o sacerdote. Ezequias, eu falei com você para não restaurar os cânticos, os salmos de Davi, de Asaf. Isso gasta tempo, gasta dinheiro. Nós tínhamos que ter investido em carro de fogo, nós tínhamos que ter investido em cavalos, cavaleiros. Ezequias agora vai estar onde? No shopping. Ezequias agora vai lá na mercearia. Ezequias agora vai na irmã. A irmã do poder, o glória, vai lá na irmã. Ezequias vai ao templo. Ezequias agora vai ao templo. E ele vai orar ao Senhor. E sabe o que ele fala? Olha, eu estou orando aqui, mas vou mandar mensageiros lá em Isaías. Porque Isaías também deve estar orando. E Deus, se não falar conosco, vai falar com Isaías. Irmãos, eu preciso. Na hora que eu cheguei aqui, estava passando aquele louvor. Eu preciso calar todas as vozes, menos. Ele queria ouvir a voz de quem? De Deus. E ele sabia que Deus falava com o profeta Isaías. O que ele faz agora? Ele chama os seus servos e manda mensageiros a Isaías. E fica no templo andando. Se você ler lá 18, 19, se você for em Crônicas também, 2 Crônicas 29, se não me falha a memória, também vai falar essa história. E a Bíblia vai dizer que Isaías manda uma resposta para Ezequias. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Irmãos, se tivesse telefone, meu Deus, se tivesse telefone, Isaías ia gravar assim, irmã Tatiana. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Sabe o que eu aprendi estudando essa palavra? Falei assim, o salmista fala, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã.
eu não quero choro que dura uma noite mais não, irmãos. Eu quero só amanhã. Falei do Senhor, não quero. Por que Isaías não falou que Ezequias quer podia dormir? Lê lá, é Bíblia, né? Irmã, é Bíblia. E agora irmã não, porque o choro dura a noite. Tira choro dura a noite, quer chorar, mas não chega. Só quero amanhecer. Ezequias foi fazer o quê? Dormir. A Bíblia fala que à noite, vou ver quem pensa, quando você dorme, Deus dorme. Tem gente que pensa, Malika, que Deus dorme. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para confirmar no seu coração. Ele não dorme, não cochila, ele não descansa, mas ele trabalha em favor daqueles que esperam nele, em favor daqueles que confiam nele. Aleluia, aleluia, aleluia. À noite, o Senhor mandou o anjo. A Bíblia não fala, mas o é singular, não é plural. Plural é os. O anjo. Então eu entendo que é um. E o exército de Senecarime, o exército da Síria, era mais ou menos 185 mil homens. Deus é demais, não é? E você perdendo tempo de não dar muito para ele. Ser besta. Eu quero ir com ele aonde ele for. Porque muitas das vezes, irmã Naí, muitas das vezes nós falamos assim, Deus vai comigo. Igual lá, né? Os apóstolos, os discípulos, se eu for, nós vamos. Mas agora sabe o que eu quero? Aonde ele vai. Porque onde eu vou eu já conheço, mas aonde ele vai é águas profundas. Fala, Senhor, eu quero ir onde o Senhor vai. Aonde o Senhor for, eu vou junto. O Senhor vai no hospital, eu vou junto. O Senhor vai no presídio, eu vou junto. O Senhor está na cova dos leões, eu vou junto. O Senhor é leão da tribo de Judá, vai entrar na cova. E a Bíblia fala que quando Ezequias acorda, senhores pastores, quando Ezequias acorda, a igreja do Senhor, ele contempla agora uma morte numerosa. O exército de Senecarime estava achando. Sabe esse milagre que você precisa? Ele pode te dar. Isso para ele, irmãos, é fichinha, pequenininho. Para nós é um gigante Golias. Para Deus é um mosquitinho. Uma formiguinha. Sabe esse problema que você pensa de hoje? Não vou sobreviver. Esse leão vai me matar. Você tá, já dei ordem a ele para jejuar. Às vezes eu falo assim, nesse deserto não vou sobreviver. H. Ismael, irmãos, a Bíblia fala tudo. Isso aqui é o manual do crente, irmão. Mas nós queremos abrir seu mão da televisão, dá problema. Você abre, pastor Luiz, o manual da televisão, você não tem problema? Não abre. Por isso que Deus joga e estraga a televisão para ele abrir. É assim, irmão. Isso aqui é nosso manual. H estava no deserto. E Deus fala para ela, H, o que você está fazendo aqui, minha filha? Volta, vai caminhar. E H volta. H volta pro deserto de novo. Tem gente que fala assim, você, eu saí do deserto, voltei no deserto. É porque tem deserto que ele te leva, no deserto você vai. Só que o deserto que ele te leva, ele te ajuda. O que você vai, ele também te ajuda, porque ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele te ama de uma maneira sobrenatural, incondicional. Não tem condições da maneira que ele te ama. Falando de deserto, irmãos, olha, quando a rainha Jezabel ia matar o profeta, o que o profeta fez? Foi para o deserto. Do deserto e caiu aonde? Na caverna. O que Deus falou para ele? Está fazendo o que aqui, Elias? Elias, você passou no Elias ou Eliseu? Elias. Elias mesmo. Elias, você
passou no RH, pediu férias, eu não estou sabendo? Quantos irmãos? Está tirando férias e Deus nem sabe. Deus é o seu patrão, hein? Deus, você não é o servo? Quem é que é servo? Então ele é seu patrão. E o bom, irmãos, que ele não atrasa o pagamento. Ele antecipa às vezes. Ezequias, voltando para a palavra. Senecarib vai vir. Pode vir. Boca no pó, dentro do templo. Isaías, confirma aí. Deus falou com você, falou. 185 mil soldados mortos por um anjo. Passou. O povo agora vai dar um culto de ação de graças. Tem quanto tempo que você não faz um culto de ação de graça? Tem quanto tempo que a gente não faz? Antigamente você era aniversário de casamento, culto de ação de graça. Aniversário do filho, culto de ação de graça. Formatura, culto de ação de graça. Deus abriu a porta, culto de ação de graça. O menino sobreviveu, culto de ação. Quanto tempo nós não ouvimos? Eu estou sendo convidado, só vocês estão. Eu não sei não, tá, pastor? Ezequias agora vai para o templo, chama as congregações, chama o povo, chama culto de ação de graça. Só que aí agora, irmãos, Deus fala assim, Ezequias vai crescer muito. E eu quero Ezequias para mim. Porque eu vi em Ezequias um verdadeiro adorador, que me adora em tempo e fora de tempo. Eu vi em Ezequias que não se prostra diante do rei da Síria, porque ele podia ter feito aliança com o rei da Síria, mas ele fez aliança com o Senhor primeiro, então ele não podia fazer aliança com o rei da Síria, ele já sabia, então a aliança ele andava no seu dedo. A Bíblia fala que agora ele é acometido de uma enfermidade. Meu Deus, ele tinha crédito com o Senhor, tinha ou não tinha? Quantas vezes, irmãos, a gente chega no caixa, hoje não tem mais caixa de sacar dinheiro, né? Tudo é celular, tudo é digital, mas você acha que tem um dinheiro na conta, na hora que você olha o aplicativo, o dinheiro não está lá, você não tem saldo, não tem crédito. Gente, olha, é muito gostoso você ter crédito, é muito bom, mas com o Senhor, mesmo sem crédito, Ele nos atende. Mas imagina se você tiver crédito com o Senhor, porque Deus muda a sentença, e nós sabemos que Deus, Ele é imutável, nós sabemos que palavra de rei é irrevogável. Poucas vezes o Senhor mudou a sua direção, a sua opinião, pouquíssimas vezes, mas Ezequias agradou a Deus. E eu volto a dizer, igreja, agrade ao Senhor teu Deus, adore ao Senhor teu Deus, sirva ao Senhor teu Deus, cultue Ele como se Ele estivesse aqui, vivo, a todos, presente. Ou então se desliga, fecha os olhos e fala, Senhor, eu vim aqui te prestar o meu culto. Seja um culto em lágrimas, seja um culto de júbilo, de alegria, seja um culto de felicidade, de tristeza, porque no casamento, quando lá o celebrante está falando, ele fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias de sua vida. Eu sou a noiva, quem aqui é a noiva? Então eu tenho compromisso com o noivo. Esse juramento também eu fiz a ele. Senhor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Paulo vai dizer, eu sei estar contente na bonança, mas também sei ir para o culto na escassez. Eu sei ter pouco, eu também sei ter muito. Se você lesse mais, se eu lesse mais, a gente não falava tanta bobeira. Ezequias é acometido de uma doença mortal. Eu creio que como rei, irmão Valtinho, ele tinha todos os médicos, adivinho, vencedor, curandeiro, podia usar qualquer remédio naquela época, qualquer recurso que existia em Judá, em Israel naquela época, em Jerusalém. Mas agora sabe o que acontece com Ezequias? Ele recebe uma visita.
Pastor Paulo. De quem? Isaías. Pastor João, todo mundo agora celebra. Isaías, Ezequias vai ser curado. Isaías chegou, glória! Vamos para o tempo jubilar. Porque Isaías te mandou a resposta, qual a resposta? Senecarib será derrotado. Então, com Ezequias que dorme tranquilo, não foi isso? Então, se Isaías chegou, a boa notícia também chegou. Chegou o profeta. Glória a Deus, aleluia! Aí o profeta fala, Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Eu creio que passa um filme na cabeça, meu Deus, minha casa em ordem, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Põe minha casa em ordem. Põe sua casa em ordem. Porque Deus não vai te curar. Você vai? Você vai? Não. Vamos lá, né, irmãos? Me ajuda aí. Você vai? Meu Deus. Isaías, eu ouvi direito? Deus falou com você, Isaías. Não é assim, irmão? Quando você olha para a pessoa, negócio de gente entrega a pessoa no mistério para não quer. Senhor, está na cara. Senhor, está na cara. Senhor, não te ama, não. Isaías, você jejuou hoje. Não é assim, Luciano? Aí agora o que Isaías vai dizer? Você vai morrer. Mas Deus é lindo e maravilhoso. Porque Deus me dá a prova que eu não posso suportar. E Deus quer testar minha coragem, minha fé, minha dependência dele. Aí, quando eu estou dependendo do governo, estou dependendo da prefeitura, estou dependendo do posto, estou dependendo do pastor, estou dependendo do meu emprego, estou dependendo do meu padrão, aí o que Deus faz? Mas quando eu falo, Senhor, eu sou dependente de ti. Isaías agora, vira a cara para a parede. Senhor, o que aconteceu nesse percurso? Aonde eu errei, Senhor, é agora mesmo, tem certeza? Senhor, não me deixe morrer, mas me deixe continuar. Irmãos, Isaías nem tinha saído do pátio do palácio, nem estava ali na mercearia. Deus, Isaías, ele tem crédito ainda, vou dar ele 15 anos de vida. Senhor, mas ele vai ficar enfermo com aquela doença lá? Ih, não! Fala para ele fazer uma pasta de figos. Ele podia fazer o chá que ele quisesse, podia, não podia. Comprar o médico que ele quisesse, podia, não podia. Ele era rei de Judá. E Deus agora manda Isaías voltar e falar com ele: você não vai morrer. Deus mudou a sentença em favor do seu escolhido. Em favor do seu escolhido. Aleluia! Deus agora diz assim: volta lá e fala com ele que ele vai viver, enquanto a enfermidade passa uma pasta de figo. Imagina Ezequias, como eu e você, olhando o aplicativo pela segunda vez, apareceu um dinheiro na minha conta, mas eu não estava zerada agora. Marido vem ver, esposa vem ver, meu filho, aqui meu filho. É assim que Deus faz, porque as misericórdias dele se renovam a cada. Tudo que você gastou hoje, irmãos, e olha que Deus cuidou de você hoje, hein? Deus te livrou demais hoje, hein? Tem muita gente que vai para Deus. Você dá trabalho para Deus, meu filho? Não? Muito. Mas mesmo assim Deus fala: amanhã
De manhã ele colhe. As misericórdias estão lá 100%. Coloque os seus pés. Com a permissão do pastor, eu queria chamar o ministério de louvor para louvar aquele último louvor que foi louvado aqui. Amém? Ministério de louvor. Não esquece que o Senhor está aqui. Não esquece que Ele está aqui. Irmão, o Senhor está neste lugar. O Yeshua, Mashiach, o Emanuel, o Yahvé, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã. E ele está dizendo: tem muitos que eu estou hoje tirando o morro, tirando o ferrugem, tirando a teia de aranha. Eu estou renovando, eu estou reformando, eu estou trazendo algo novo sobre este lugar. Eu estou trazendo o novo do Senhor sobre Baixa Verde. Eu estou trazendo o novo sobre as famílias, sobre essa igreja, esse ministério, os departamentos. Eu estou trazendo o novo lá na casa dos meus escolhidos. Enquanto o ministério de louvor louva, você vai louvar daí. Sabe por que nós não precisamos reformar, pastores? Porque